Olá, pessoal! Na semana passada a gente começou a conversar sobre como ser uma pessoa com atitude positiva. Bom, a gente já viu 5 segredos das pessoas com atitude positiva na semana passada e hoje eu quero te mostrar mais 5 segredos das pessoas com atitude positiva. Eu vou deixar o link do vídeo 1 para vocês, mas vocês podem assistir primeiro esse vídeo e depois voltar lá. E você já se inscreveu no canal da Synchrony? Então já aproveita, já se inscreve, ativa ali o sininho para você receber notificações de quando tem vídeos novos aqui. E também já curte esse vídeo, compartilha esse vídeo e comenta aqui. Você é uma pessoa com atitude positiva? Bom, eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e vou te contar esses 5 segredos das pessoas com atitude positiva logo depois da vinheta. O 6º segredo das pessoas com atitude positiva é que elas focam em soluções ao invés de ficar reclamando dos problemas. Bom, vocês já viram gente assim, né? Que reclama de tudo, ao invés de pensar como é que eu faço para resolver isso. Porque a gente pode ver os problemas como empecilhos na realização dos nossos sonhos, ou a gente pode ver problemas como parte da construção da nossa visão de futuro positiva, aquela que a gente conversou na semana passada, né? Então, assim, é claro que todos nós temos dias de desânimo, isso é humano, né? Então, a gente tem nossos dias de desânimo, dias de nos sentirmos vítimas do mundo, porque o mundo é injusto, porque por que aconteceu isso comigo? Isso é muito cruel, verdade? Mas assim, ó, o que a gente vai ter que fazer? Ter esse movimento de reclamação não vai nos ajudar em nada, senão eu até recomendaria que a gente ficasse reclamando, né? Mas a reclamação, além de não nos ajudar em nada, ela contamina o clima organizacional da nossa equipe, ela contamina a nossa família. Então a gente tem que conseguir focar em solução. Então, se eu conseguir focar em solução, eu vou conseguir pensar em alternativas que eu não tinha pensado antes. Se eu ficar reclamando, o que vai acontecer é que os meus problemas só vão ficar maiores. Porque além de não focar em solução e não enxergar alternativas, eu ainda vou perdendo a minha energia pessoal. Então esse é um segredo bem importante das pessoas com atitude positiva. Foque na solução e não na reclamação. Bom, eu queria te perguntar se você já conhece o blog da Synchrony. No blog da Synchrony a gente tem artigos, tem outros vídeos, tem materiais gratuitos lá que você pode acessar. Então vou deixar o link aqui para você poder acessar o blog da Synchrony. Recomendo bastante que você o faça porque tem muita coisa legal por lá. Bom, o nosso 7º segredo das pessoas com atitude positiva é que elas não se importam muito com a opinião das outras pessoas. Não é que elas não se importam com a opinião das outras pessoas, porque afinal de contas, se a gente não se importar com a opinião das outras pessoas, o que vai acontecer é que a gente, por exemplo, não vai se importar em pedir e receber feedback, né? Então, feedback é importante, as outras pessoas podem ajudar muito no nosso autodesenvolvimento, mas a gente tem que tomar cuidado para não se deixar paralisar, deixar de fazer coisas na vida por causa da opinião das outras pessoas. O que as outras pessoas vão pensar? Meu Deus, e se elas não gostarem, né? Então, se você, por exemplo, quiser ter um canal no YouTube, você não pode se importar muito com a opinião das outras pessoas, né? Porque cada um enxerga o que é capaz de enxergar, né? Então, algumas pessoas vão focar aspectos positivos do canal e outras pessoas não vão fazer isso. Mas o legal é que a maior parte das pessoas continua focando no que há de mais positivo. Então, assim, ó, não deixe que a opinião das outras pessoas paralise a sua atitude. Então, pessoas que têm atitude positiva, elas não se preocupam demasiadamente com a opinião das outras pessoas. Inclusive, eu fiz um vídeo como dizer não no trabalho, né? Aprenda a dizer não no trabalho. Eu vou deixar o link aqui também nos cards, porque pode ser muito interessante assistir, tem toda a conexão com o que eu tô falando aqui. A gente conseguir estabelecer limites, dizer que não, entender que a gente não vai precisar
ter a aprovação de todo mundo e que a gente pode estabelecer limites e é saudável e nem todo mundo vai gostar da gente, faz com que a gente possa ter mais liberdade de atuação e isso contribui muito com a nossa atitude positiva. Então, pessoal, essa é a nossa dica, né? O segredo das pessoas com atitude positiva. Não se importe demasiadamente com a opinião das outras pessoas. O oitavo segredo das pessoas com atitude positiva é que elas mantêm relacionamentos saudáveis. O que é um relacionamento saudável? É aquele em que existe uma relação ganha-ganha. Então, eu vou me enriquecer com aquele relacionamento, mas a outra pessoa também vai se enriquecer com aquele relacionamento. Seja numa relação comercial em que um recebe um produto ou serviço e o fornecedor recebe o dinheiro, e essa equação é equilibrada, então nenhuma das partes está querendo explorar a outra. Também nas relações pessoais, né? Então eu vou compartilhar conhecimento, eu vou compartilhar afeto. Então são relações em que existe esse equilíbrio, em que as duas partes saem ganhando com esse relacionamento. Então, pessoas com atitude positiva, elas buscam esse tipo de relacionamento. E elas são sim seletivas. Então, elas vão sair de relacionamentos que não são relações ganha-ganha, que são relações de exploração, né? Então, toda vez que uma pessoa se sente explorada, é natural que ela saia desse relacionamento assim que ela consiga, né? Então, por exemplo, se eu estou numa relação de emprego e eu me sinto explorado pela empresa para a qual eu trabalho, o que vai acontecer, e que é humano que aconteça, né, é natural que aconteça, é que essa pessoa ela vai aguentar esse emprego, aguentar esse trabalho enquanto ela realmente precisa. A hora que aparecer uma oportunidade e ela puder ir para uma organização em que ela tem uma relação ganha-ganha, é claro que ela vai fazer isso, né? Então, ter relacionamentos saudáveis nos ajuda a ter uma atitude positiva, porque nos ajuda a nos mantermos saudáveis, e esse é um grande segredo das pessoas que têm atitude positiva. O nono segredo das pessoas com atitude positiva é que elas cuidam da sua saúde física, mental e espiritual. Então vamos por partes. O que é cuidar da nossa saúde física? É cuidar da nossa alimentação, fazer exercícios, tomar o sol, dormir bem, beber água. Então, pessoas com atitude positiva sabem que se elas cuidarem bem da sua saúde física, elas vão melhorar o seu sistema imunológico e isso vai ajudá-las a ter uma atitude positiva, né? O que a gente está falando aqui de cuidar da saúde mental? Então, ter bons pensamentos, cuidar dos pensamentos, visualizar o futuro de forma positiva, praticar essa visualização, praticar meditação para a gente cuidar dos nossos pensamentos, ter planos positivos para o futuro, tudo isso nos ajuda a ter uma atitude positiva. E quando a gente fala da nossa saúde espiritual, aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando que a fé pode nos ajudar muito a ter uma atitude positiva, porque a fé nos traz a percepção de que tudo isso que a gente está vivendo faz parte de um plano maior, né? Então, se a gente consegue perceber tudo o que nos acontece como um grande aprendizado, a gente consegue ter mais atitude positiva. Então, eu não estou dizendo aqui que ateus não têm uma atitude positiva, porque eu conheço ateus que, ainda que não tenham fé numa espiritualidade, algo maior que a gente, essas pessoas, para terem atitude positiva, elas têm ação positiva e elas têm bons valores. E esta também é uma forma de espiritualidade, né? A prática de bons valores, a conduta correta também, na minha opinião, é uma prática de espiritualidade, mesmo para aquelas pessoas que não têm fé. Então, quer ter atitude positiva? Então, cuide da sua saúde física, mental e espiritual, tá bom? O décimo segredo das pessoas que têm atitude positiva é que elas são automotivadas e elas são persistentes. Então, pessoas com atitude positiva, elas não precisam que ninguém as empurre. Elas tomam a iniciativa e elas constroem o seu futuro. E elas são persistentes também, então elas percebem esses pequenos pesadelos da construção do sonho como parte do caminho e elas persistem no caminho. Diferente de pessoas que sempre vão trocando de caminho para encontrar um caminho mais fácil.
elas sabem que existem trechos do caminho que vão ser desafiadores e elas vão ter que passar por isso, né? E além disso, eu percebo que pessoas com atitude positiva, elas focam nos recursos que elas têm e não nos recursos que lhes faltam. Porque assim, ó, vou dar um exemplo. Eu trabalhei com uma pessoa que ela tinha um talento incrível para cozinhar. E ela dizia: o que eu queria mesmo é trabalhar com cozinha, eu queria ser uma chefe de cozinha. Mas eu só vou começar a cozinhar para as outras pessoas quando eu tiver uma cozinha profissional, quando eu tiver todos os recursos. Porque com o meu fogão de casa não dá para fazer nada. Como não dá para fazer nada, né? Então eu conheço tantas outras pessoas que tinham uma atitude positiva e que pegaram os recursos que tinham e construíram inclusive grandes restaurantes. Então é importante a gente focar nos recursos que a gente tem e transformar aqueles recursos que a gente tem em recursos maiores. Então, eu vou começar com a cozinha que eu tenho e à medida em que o negócio for dando certo, eu vou conseguir sim ter uma cozinha. Mas se eu já desisto porque eu não tenho os recursos certos, os recursos adequados, eu nunca vou fazer nada na vida, né? Então, eu tenho que pegar ali minhas panelinhas e começar a cozinhar. E daí, com o tempo, eu vou conseguir ter a cozinha dos meus sonhos. Bom, pessoal, queria deixar esse vídeo como inspiração para esse ano que se inicia, porque é muito importante a gente ter essa atitude positiva, porque a atitude positiva é muito mais importante que conhecimento que fica velho, né? Que comportamentos que a gente pode mudar. Se a gente conseguir manter a nossa atitude positiva, a gente vai ter um ano de muito sucesso. Muito obrigada, até a próxima.